Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero disponibilizar para vocês uma aula que foi desenvolvida exclusivamente para os nossos cooperados do Clube do Boné. Mas eu quero disponibilizar ela para você de forma totalmente gratuita, para você entender como é o nosso comprometimento, como é feito tudo às claras no nosso Clube do Boné. Para quem não sabe o que é o Clube do Boné, embaixo eu vou deixar no link, um link com todos os detalhes de como funciona nossa cooperativa. Caso você tenha interesse aí de casa, se associar, você vive de boné, você revende boné, ou você tem uma marca, ou você tem uma barbearia, ou você tem uma pizzaria, não importa. Se você quer ganhar dinheiro através do boné, você chegou ao vídeo certo, onde você vai aprender detalhadamente através dessa aula exclusiva, onde eu detalho para você todos os elementos que envolvem um boné. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no link aí, ative as notificações, porque assim essa informação chega para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos à aula, espero que vocês gostem e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem dúvidas? Deixa nos comentários que a gente vai ajudando vocês passo a passo aí para que não haja nenhum tipo de dúvida, ok? Então vamos à aula. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre o boné. Nós vamos falar detalhadamente o que compõe o boné, quais são os tipos de tecido, o que é uma entretela, para que ela serve. Nós vamos detalhar todo o boné, tudo que vai no boné, para você ter a familiaridade com todos os detalhes que compõem esse boné. Bom, aqui eu tenho alguns tipos de boné, tá? Eu tenho esse boné, ele é totalmente feito em sarja. Aí na sua planilha vai estar escrito como Brasicap, que é um tipo de tecido desenvolvido no Brasil para bonés, tá? Eu vou ter um boné jeans, um tecido sarja poliéster, um Brasicap com telinha, um outro Brasicap com telinha, tá? E um outro que é suede. E também tenho os sintéticos, chamados tecidos sintéticos, que são os tecidos diferenciados que algumas marcas aí adotaram, principalmente a minha, começou pela minha, mas tomou o Brasil afora aí, muita gente gosta de um boné diferenciado e nós vamos falar sobre cada tipo de tecido, tá? Bom, o tecido mais vendido é o Brasicap. Praticamente 70, 80% aí de todas as produções é feito através do tecido Brasicap. Por quê? Porque ele é um tecido 100% desenvolvido para o ramo de boné. Ele é um tecido 100% desenvolvido para o boné. Ele praticamente só serve para o boné. Ele possui uma goma que deixa ele bem durinho, tá? Deixa ele bem durinho e é o mais usado aí pelas marcas mundiais para fabricar o boné. Um boné, ele é composto por diversos itens. O primeiro dele é o tecido. O segundo dele é a aba. Aba, existe diversos tipos de aba, tá? Ó, todas elas são feitas de polipropileno. É um tipo de plástico. Para ela chegar nessa coloração aqui, é usado um corante. Eu descobri recentemente que até o cheiro da aba a gente pode diferenciar, a gente pode colocar na solução, na hora de fabricar a aba, colocar a essência da marca para que a aba fique com o cheiro da marca. Para quem trabalha aí com aromaterapia, é algo interessante. E
Praticamente todas as abas, elas são feitas retas, tá? Essa aqui são diversos modelos de aba reta que tem. São diversas facas que eles têm lá, que diferencia. Cada tipo de cliente gosta de trabalhar com um estilo de aba diferente. Mas aqui na cooperativa a gente procura sempre utilizar um modelo de aba reta e um modelo de aba curva. Por quê? Porque não é todos os tipos de pessoas que conhecem abas. Então a gente escolhe geralmente a aba mais vendida e fabrica a aba conforme e vai colocando a mesma aba para todo mundo. Mas existe diversos tipos de aba, diversas modelagens de aba. E o que eles fazem? Eles, para encurvar ela, para produzir a aba curva, na hora que esse plástico sai da máquina, eles fazem esse movimento aqui com a mão, ficam funcionários fazendo esse movimento aqui com a mão, para poder encurvar a aba e a aba ficar curva, tá? Mas ela é 100% produzida aba reta. Aí ela é aba reta, ó, aí vira aba curva. Conforme você vai dobrando, ela fica curva. E principalmente na hora que ela está quente, aí que ela toma a medida. Bom, aí vamos falar agora de largura, tá? Largura, existe abas que tem 2.5, 2.6, 2.7, 3 milímetros de largura. É a espessura da aba. Quanto mais ela for larga, mais durinha ela fica. E ela não fica aquela aba toda torta, ela já toma uma proporção, independente se o cliente encurvar ou deixar de curvar, ela sempre fica naquela posição que você comprou o boné. Então, muitas marcas agora, muitos fabricantes estão usando essa aba 3.0, que ela é bem grossa e ela dá uma... Ó, até para curvar ela é mais difícil. Praticamente você ela já tem que vir encurvada, porque ela foi feita... na hora que saiu quente, eles já encurvaram, ela fica bem mais fácil de encurvar. Depois de pronto, fica um pouco mais difícil, tá? Então, já sabe aí que são diversos tipos de aba plástica que vai aqui dentro dessa modelagem aqui, desse tecido, e forma essa aba, tá? Próximo ponto, nós vamos falar da carneira. Carneira, o que é a carneira? Carneira é esse tecido aqui dentro, ó, se vocês verem, vou colocar aqui, ó, é esse tecido aqui, ó, que pode ter 4 costuras ou pode ter 2 costuras. Geralmente, ó, esse daqui tem 4 costuras, mas geralmente nós usamos ele com 2 costuras, porque quando você deixa o boné em pezinho assim, ó, ele fica bem bonitinho, bem durinho. Ele dá mais sustentação para o boné ficar bem bonito, tá? Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui também tem 2 costuras, vou mostrar aqui para você. Ó, esse aqui tem 4 costuras, tá? 4 costuras. Então, isso daqui é a carneira. Vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe um rolo de carneira para vocês entenderem como que ela vem, tá? Como que ela vem aqui para as fábricas. Ó, geralmente ela vem nesse formato aqui, ó. Ela vem em formato de rolo, com 100 metros ou 50 metros, tá? É usado num boné 60 centímetros de carneira. 60 centímetros de carneira. Depois, relação ao preço, você vai poder verificar lá na nossa planilha de preços, tá? Mas lá na nossa planilha de preços, você vai encontrar já o tanto ideal para se formar um boné. Então, para você formar um boné, você precisa de 60 a 70 centímetros de carneira, porque existem percas. Então, o ideal é a gente calcular 70 centímetros aí, para calcular já as percas no meio do caminho, no meio dos processos. Bom, próxima coisa que a gente vai falar sobre viés. Viés, o que é o viés?
Viés, ó, eu trouxe aqui um boné desmontado, tá? Um boné desmontado pra gente entender aqui, poder virar aqui e mostrar pra você o que é viés. Viés é esse tecidinho aqui, ó, que ele é costurado aqui por dentro do boné, ó. Quando liga os gomos, é esse tecidinho aqui que vem costurando no boné, ó. Vou mostrar aqui de perto pra vocês, tá? É esse tecidinho aqui, esse é o viés. Você encontra em todos os bonés, tá? Ó, e como esse boné já tá montado, então eu tenho um pouco de dificuldade de mostrar o viés, mas você consegue ver ele aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Você consegue ver aqui o viés. O viés, ele vem de que forma? Ó, ele vem assim, ó. Em formato de rolo também, tá? Um rolo vem geralmente 100 metros. 100 metros e a largura dele é 25 milímetros. 25 milímetros. Ele passa por dentro de um aparelho e vai juntando os gomos do boné. Olha que legal, que interessante. Tá? Esse aqui é um rolo de viés, para vocês entenderem o que é viés. Bom, próximo ponto que a gente vai falar é sobre o fecho de plástico. Eu trouxe aqui alguns modelos de fecho de plástico. Ó, isso aqui é um fornecedor que me mandou como amostras para a gente mostrar aqui para vocês, tá? O fecho de plástico ou regulador, ele pode propriamente vir da cor do tecido, ó. Olha o tanto de cores, ó. Tem preto, amarelo, ó, essa cor aqui é tipo um creme, verde, azul bebê, laranja. Ó, não, esse aqui é o azul bebê. Esse aqui é o amarelo canário. Tem até transparente. Olha que legal. Transparente, ele sem cor nenhuma, tá? Isso aqui é bastante interessante. É difícil você ver nos bonés. Um regulador ou fecho como esse, ele serve praticamente em todos os tipos de boné. Isso é legal. Geralmente as empresas usam muito preto, tá? Usam muito preto. Eu acho que, na minha opinião, o regulador transparente assim, ele fica muito mais legal e diferente. Ó, branco. Eles usam um corante e vai mudando a cor dos reguladores, tá? Bom, esse é o regulador de plástico, mas existem os reguladores de metais, onde faz os bonés com fecho de arriata. Eu não lembro se eu trouxe nenhum boné para vocês, mas eu tenho aqui os fechos, tá? Os fechos eu tenho aqui o fecho de arriata. Vou colocar aqui. Eu tenho aqui os fechos para arriata, ó. Geralmente são esses metais aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, tem diversos tipos. Ó, tem esse aqui em formato jacaré. Olha isso. É um formatinho de jacaré que algumas marcas pedem para personalizar, tá? Lá no nosso clube do boné a gente não consegue personalizar. Caso você tenha interesse em personalizar, você tem que produzir o fecho, mas também a gente pode te indicar quem faça de forma extremamente barata isso aqui. Só que existe um número mínimo, Então, pra gente que está trabalhando em formato de cooperativa e não vai poder utilizar esses fechos para as outras marcas, não é válido pra gente indicar e ajudar vocês com um fecho personalizado. Mas ó, esse fechinho aqui, ó, ele vai entra aqui a riata. Então existe diversos tipos, ó. Ó, esse aqui é personalizado, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, é personalizado, ó, o fechinho de jacaré personalizado. E tem vários tipos. Aí depois a gente vai disponibilizar para vocês
todos os modelos de fecho que existem aí, fechos de metais, tá? Próximo passo, nós vamos falar sobre o botão do boné. Esse botão é um modo de dar um acabamento na hora do acabamento do boné. Esse botão aqui, ó, é uma forma de dar um fechamento melhor aí pro elo dos gomos aí do boné. Geralmente esse fecho ele vem assim, ó, nesse tipo de pacote assim, ó. Vem mil botões, tá? Aí é a capinha, é chamado de botão bomber. Isso aqui é botão bomber, tá? Ele vem 1000, aí ele vem a capinha de cima, a capinha bomber. Ele vem o elo do meio, tá? Que é um dispositivo de plástico. E o pino. Só se vende assim, ó, pacote fechado. Só se vende pacote fechado. Mas, quando nós falamos do formato de trabalho que estamos executando, compensa para os fornecedores ter em estoque pequenos pacotes assim, porque isso aqui é muito barato. Entendeu? E lá na nossa planilha a gente dividiu o valor exato de quanto custa, lógico, calculando algumas percas, quanto custa cada botão desse aqui e colocou o valor exato para você de quanto custa cada botão. Próximo passo é linha. Que tipo de linha que se faz para produzir boné? As linhas, geralmente, alguns bonés é feito com linha 60 e 120. Nós aqui da cooperativa produzimos os bonés todos com linha 80. E no ilhós, nesse olhinho aqui, ó, que vai, nós usamos a 120. Nesse olhinho aqui, ó, nós usamos a linha 120, tá? Para fazer esse olhinho. Aqui. Mas o boné é todo fabricado com linha 80. Padrão, porque aí o boné sai totalmente com qualidade. Bom, nós vamos falar agora de dublagem de memória. Eu trouxe para vocês aqui, cadê? Deixa eu olhar aqui que já tá uma bagunça. Aonde que tá o tecido de memória? Ah, tá aqui. Bom, essa aqui é entretela de memória. O que ela faz? Ela vai na frente do boné, ela dá como ela tem memória, como ela é uma entretela de memória, toda vez que você amassa ela volta para o estado anterior. Ó, você pode dobrar ela, que ela vai voltar para o estado anterior, como ela foi feita. Existe o sentido da memória. Sentido. Na hora de fazer o corte, se o cara errar o sentido da memória, ela perde a memória. Então, ó, ela funciona assim e já do outro lado ela já não funciona. Então, na hora do corte, se o cortador errar o sentido da memória, ela perde a função e ela vira simplesmente um outro tecido na frentinha do boné. E a memória que a gente usa, ela é uma memória já com dupla face. Ela tem uma cola que quando esquentada, quando esquenta ela com 120 graus, ela cola no tecido. Então ela forma essa frentinha aqui do boné, essa frente durinha aqui, tá? Para poder formar o boné. Nós trabalhamos ou com uma entretela preta, ou com a entretela cinza, ou com a entretela branca. Porque tem gente que não gosta desse forrinho que a gente põe aqui na frente do boné, tá? Tem pessoas que não gostam desse forrinho. Ó, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é um forro de cetim, ó. Aqui é uma cabeça de boné desmontada. Ó. Eles não gostam desse forrinho de cetim. Então a gente usa esse forrinho de cetim aqui justamente para esconder
o bordado, tá? Porque quando borda, fica mostrando aqui, mostra entretela. Tem gente que gosta, tem gente que não liga. As marcas gringas, elas não se utilizam desse artefato aqui, que é esse forrinho que nas confecções é chamado de espelho. Eles não usam. Isso aqui é praticamente uma invenção brasileira aí para tampar o bordado e o bordado não ficar aparecendo. Muitas vezes essa marquinha do bordado aqui por dentro, ela fica apertando a cabeça, dependendo do tipo de carneira que a gente usa. Se usar uma carneira muito fina, ela fica apertando a cabeça e o que acontece? Fica marcando a testa. Então a gente usa esse forrinho aqui, ó. Se você reparar, o forrinho ele não é dublado, ele é solto, tá? Ele é solto, ele é só pregado em volta aí com as costuras. Então a entretela de memória, ela forma essa frentinha aqui, ó. Tá vendo? A parte de toda amassada, mas a frente fica sempre durinha. Tá? Nós aqui da cooperativa só usamos esse tipo de entretela e são as melhores entretelas do mercado, porque a cooperativa ela foi formada no sentido de fazer bonés de qualidade. Então aqueles bonés muito baratos, aqueles bonés geralmente voltados para brindes, nós não fazemos aqui, a não ser que seja um brinde voltado a um público premium, que quer um boné de qualidade voltado para brinde. Bom, já falamos da entretela, memória, aí vamos falar de dublagem. A dublagem, o que ela é? O que ela faz? Existem duas formas da gente fazer essa dublagem da memória ou do forro personalizado por dentro do boné. Vamos ver se esse boné aqui, ó, ele é todo forrado, ó. Esse boné de suede aqui, ó, ele é todo forrado por dentro, ó. Tá? Se vocês verem, ó, olha a cor do suede e olha por dentro, ele é todo pretinho, todo pretinho. Esse tecido de dentro, nós podemos usar tanto o cetim quanto a microfibra, tá? Desculpa, microfibra, para poder dublar o tecido por dentro. E é feito nas empresas de dublagem, tá? Por quê? Porque nós poderíamos usar as prensas térmicas, mas quando você prensa uma a uma, demora muito, você tem que ter um funcionário exclusivo para isso, você gasta uma luz lascada, então nós mandamos para a empresa de dublagem, que aí o tecido sai perfeito, todo dubladinho. Ó, geralmente os bonés de poliéster, ou esses bonés 100% poliéster, tá? Com esses tecidos premium diferenciados, todos eles vão com esse tecido dublado para poder dar um acabamento melhor aí no boné. Bom, agora nós vamos falar de travete. O que é o travete? Travete é essa bolinha aqui, ó, que é chamada de ilhós também. Travete é uma máquina que faz esse tipo de bolinha aqui, ó. Faz essa bolinha aqui, o olhinho do boné. Alguns chamam de olhinho, outros chamam de ilhós, outros chamam de travete, tá? Esse olhinho, ele pode ser tanto de metal, tá? Vou mostrar aqui para vocês um de metal, ó. Ele pode ser de metal, ó, tem aqui quando o boné é assim de poliéster ou um tecido mais grosso, nós usamos o metal que dá um acabamento melhor, tá? Ó, metal, ou também você pode usar ele através de travete. No travete, ele é bem mais barato do que o metal. O metal lá, depois vocês vão olhar lá que ele tem um preço bem mais elevado, mas dá um acabamento muito melhor para o boné. Bom, agora nós vamos falar de bordado. Bordado, tá? Ó,
Olha esse bordado. O bordado é calculado por pontos, a quantidade de pontos. Quando se faz a matriz, que é o programa de bordado, ele é feito num programa chamado Wilcon. Mais para frente eu vou mostrar o passo a passo para vocês como é feito o bordado, para vocês entenderem. Eu vou falar bem resumidamente agora para vocês entenderem um pouco do bordado. E o preço das empresas cooperativas, dos parceiros da cooperativa que cobram para fazer esse tipo de bordado, ele é cobrado pela quantidade de pontos que vai. Então, um bordado de 1000 pontos aí, com EVA, a média, ó, esse é um bordado mais ou menos de 1000 pontos. Ele deve ter uns 1500 pontos aqui, ó. Um bordado como esse aí deve sair R$1,90, R$1,95, tá? Esse daqui não tem EVA, porque os traços dele é muito fino. Então, quando os traços de uma letra, escrita, alguma coisa assim, for muito fina, não dá para colocar EVA. Ó, esse bordado aqui, ó, é um bordado de letra, ó, um bordado de letra, mas possui EVA, porque engrossamos a letra na hora de fazer. Então, ele consegue colocar o EVA dentro da letra. Aí dá esse ar aqui meio 3D, fica bem legal. Ó, esse daqui também, ó, um bordado com EVA. Ó. Se você for ver bem, ó, ele fica meio que 3D, ele fica inchadinho assim. E o EVA que vai aqui dentro tem uma borracha. Geralmente, a borracha que vai aqui dentro é da cor do bordado, da cor da linha que vai ser escolhida para fazer o bordado, para compor o bordado. Ó, esse boné aqui, ó, o bordado que foi feito aqui, ó, ele tem somente em volta, ó, em volta do bordado, ele foi colocado esse EVA para dar um enchimento e dar uma característica mais bonita aí pro bordado, dar um acabamento mais bonito. Mas tem certos tipos de bordado que se for muito fino, não tem como colocar EVA, tá? Vai ficar assim, ó. Por exemplo, esse bordado aqui já não dava para colocar EVA, ó. Não dava, mas ele ficou muito bonito. Ficou bem cheinho, tá? Esse não dá para colocar EVA. Outro bordado aqui, ó, que vocês podem ver, ó, ele não tem EVA. Não tem EVA, mas ele é muito bonito também. Esse é um bordado aqui de 2.200 pontos. 2.200 pontos. Ele custou aí pro proprietário uma faixa de R$ 2,20, R$ 2,10 esse bordado. Então, para a gente saber o preço do bordado exatamente, a olho, já dá para... Quando vocês começarem a entender bastante de bordado, vocês vão começar a ver que a olho você já vai conseguir já entender mais ou menos quanto que vai custar esse bordado. Mas já saibam que todo bordado só é calculado o preço depois que é feito a matriz. E essa matriz é feita por um programador de Wilcon. É um programa que faz matriz de bordado. É como se fosse um CorelDRAW diferente, um CorelDRAW que forma qual é o caminho que a máquina vai fazer para formar aquele desenho. Coloca esse programa através de pendrive na máquina de bordar, avisa para ela qual é a posição que ela começa e qual é a posição que ela termina, coloca o tecido preso numas presilhas ou através da entretela, uma entretela rasgável, depois ele só puxa e rasga, e aí a máquina ela usa esse programa feito no Wilcon, usa exatamente o caminho que o Wilcon fez para ela costurar e formar esse bordado. Bom, próximo passo nós vamos falar sobre acabamento. Apesar que ainda nós não falamos sobre um tecido ainda. Eu acho que é mais interessante a gente falar sobre esse tecido, que é esse tecido aqui que vai debaixo da aba, que é o tecido chamado chimpa. Esse tecido, praticamente todos os bonés nossos, ele é feito com esse tecido. Por quê?
Tem algumas empresas que usam o próprio tecido em cima e embaixo. Se o tecido for muito grosso, o que vai acontecer? Ó? Esse aqui, ó, é um boné branco, tá? Que foi usado o Brasicap branco para formar o tecido. Mas o Brasicap, ele é um tecido engomado, grosso, forte. E se a gente usar uma aba grossa, na hora de refilar para formar para dar esse acabamento, ele acaba formando umas bolhas aqui, ó, umas bolinhas, e quando você passa a mão, você sente as bolinhas. E isso não é interessante num boné de qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem alguns fabricantes que usam microfibra, tactel, mas nós aqui resolvemos usar basicamente a chimpa. A chimpa, ela dá um acabamento, ela dá um brilho, ela dá um toque diferente, ela não suja. Então, como é uma área que as pessoas pega muito, então tem que ser um produto tem que ser um tipo de tecido que até na hora de lavar fica fácil. Então a chimpa, ela é muito fácil de lavar. Esse boné aqui, ó, como não tinha chimpa, a gente acabou usando o mesmo tecido. Se você for ver bem, ó, ele não dá um acabamento tão legal. Nós usamos, ó, aí ele fica umas bolinhas, tal. Ele fica umas bolinhas e não é muito legal. Agora, quando você usa a chimpa, olha isso, olha o acabamento que dá. Fica muito bom mesmo. Então você passa a mão aqui, ó, você sente um acabamento. É difícil alguém reclamar de um tecido como esse aqui. Então nós usamos basicamente a chimpa, tá? Agora nós vamos voltar ao acabamento. No acabamento, o que a gente faz? Tá? É feito a passadoria, a revisão, para ver se tem linha, alguma parte do boné com defeito, para poder ter que refazê-lo, voltar para dentro da costura e recosturar ele, ou repor um lugar, para poder dar a quantidade correta de produção. Nesse acabamento a gente faz a revisão e a passadoria. Depois da passadoria, o que a gente faz? A gente usa esse papelão aqui. Eu gosto muito do papelão, tá? Mas agora existe no ramo boneleiro um outro tipo de suporte, que é esse suporte aqui de plástico. Está sendo usado muito, tá? Aí é questão de vocês. Se vocês quiserem usar o suporte de plástico, é só vocês indicar aí na planilha que vocês querem suporte de plástico. Eu mesmo gosto muito do suporte de papelão, que ele vem assim, ó. Aí ele é montado, e na hora do transporte, a gente consegue fazer com que o boné ele fique sempre durinho. O de plástico é garantia 100% que o boné não vai chegar amassado para o cliente. É o método mais simples e mais objetivo do boné chegar com extrema qualidade para o cliente, é o suporte de plástico. Mas eu gosto muito do suporte de papelão, porque muitos clientes gostam de usar com o suporte de papelão, tá? Eu descobri que esse suporte aqui, ó, de plástico, para quem viaja muito é o essencial, porque evita de amassar e tal. Então o cliente volta, coloca ali o suporte de plástico no boné, e o boné fica sempre durinho ali nas suas viagens, porque se colocar qualquer coisa em cima, o boné ele não amassa, tá? Então essa aula de hoje foi sobre bonés. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, embaixo tem perguntas e respostas, vocês podem estar perguntando mais coisas e a gente vai respondendo, ou se possível vai incluindo novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.